Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas deste Rio Grande querido, que não cansamos de exaltar. E um buenas carinhoso aos patrícios que nos assistem Brasil afora, ajojados conosco todos os domingos neste canal da Bitcom TV, para o nosso esperado Prosa de Galpão. E hoje estamos ansiosos, tal qualmente guacho por soro. Oi, galera! Mas ansiosos por quê? Porque estamos iniciando mais um Prosa de Galpão. E o tema do nosso programa de hoje é por demais retovado de importância, pois está diretamente relacionado com as origens do gaúcho, com as nossas origens. Pois vamos falar da Idade do Couro. Ala, puxa, que título de respeito! Pois é, a Idade do Couro. E por sinal, vamos falar de tempos primevos que viveram nossos antepassados nesse território pampiano, trazendo a realidade daqueles tempos, que é nosso compromisso como integrantes do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul. Já dizia o famoso orador romano Cícero, que a história é a mestra da vida. Não há melhor livro de leitura do que um livro de história, onde podemos extrair lições do passado, ajudando-nos a construir um presente e um futuro melhor. Além de entendermos por que os povos têm determinados comportamentos e também o seu compromisso com o seu determinismo histórico. E hoje o tema que vamos tratar se intitula, então, A Idade do Couro. Opa, pelo nome parece interessante, e é. Imagine que o couro era uma mercadoria de grande valor nos primórdios do nosso Rio Grande. Sim, senhor. Mas verdade seja dita, o couro foi importante também lá no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai, isso pelos séculos 17 e 18. Também já deparamos com outra expressão em nossas pesquisas para esses tempos, como a civilização do couro. Oi, galera! Então vejamos, o aproveitamento do couro como matéria-prima para os mais diversos fins é tão antigo que se perde na bruma dos tempos. Foi e ainda é um excelente material para a confecção de uma quantidade infinita de utilidades, principalmente para o campesino, daquele que fez e continua fazendo da faina rural o seu meio de vida. E vejam, a transformação do couro, transformando-o de material deteriorável para material durável, já era conhecido desde tempos imemoráveis. A sua contextura, maciez, suavidade ao tato, a sua resistência sempre fascinou os povos de quaisquer latitudes da terra, em todos os tempos. A história conta que lá na China, antes do advento da era cristã, os chineses usavam o lodo e os sais de alume para a curtição dos couros. Mas foi lá no Egito que o couro assumiu um papel importante. As escavações antigas revelaram peças de couro em perfeitas condições de conservação, encontradas em mausoléus milenares, atestando então o alto conhecimento dos egípcios em preservar o couro. Disse que na cidade de Tebas, lá no Egito, havia um bairro só de curtidores de couro. Para a época, uma profissão de fundamento. Ala, puxa! Figuras importantes dos tempos antigos, como Plínio, Aristófanes e Homero, deixaram preciosos relatos de como curtir o couro. O tal do Plínio disse que o pergaminho, pele preparada com alume destinada a receber desenhos e escritas, foi inicialmente usado em Pérgamo. Daí então o seu nome. Disse que o livro sagrado dos persas foi escrito em 12.000 couros de vaca, um número de fundamento. Basta visitarmos então os museus, principalmente lá na Europa, na Ásia, e vamos encontrar vários objetos de couro, como couraças, correias, cintos para defesa pessoal e também para acondicionar múmias dos tempos de Salomão e até mais longevos.
Claro que também vamos ver o couro empregado em confecção de sandálias, de suspensórios, escudos, sacos, almofadas, arreios, barcos, caixões mortuários, velas embarcações e vários objetos úteis. Rezam as crônicas que foram os persas e os babilônios que transmitiram aos gregos e romanos a arte do curtimento. Estes últimos legaram seus conhecimentos às civilizações, chegando até nossos tempos. Na Antiguidade Clássica, principalmente em Roma e na Grécia, antecedendo o uso de ferraduras com metais nos animais de montaria, nos animais de tração, os cavalos eram calçados com uma espécie de sandálias, feitas de determinadas fibras e de couro, atadas por cordas ou correias. As de couro eram chamadas por um nome pomposo, Solia Esparta. Oi, galera! Nas Américas, os nativos também conheciam a arte de curtir, e antes da chegada de Cristóvão Colombo, sabe-se que usavam o pó de determinadas madeiras para a extração dos pelos dos couros. Também passavam uma graxa, ou sebo de animais nos couros, feita com base no fígado do cervo. Os índios confeccionavam peças de vestuário, mocassins, mantas, acessórios para os seus armamentos e cobertura das suas ocas. Também descobrimos que os incas sepultavam seus mortos envoltos em peles de lhamas. Os puelches usavam peles de guanacos na cintura. Os nativos da Pampa Argentina usavam peles de veados em suas tendas. Nos Andes havia pontes penses feitas com cordas de couro. Deslizavam nessas cordas, por intermédio de argolas, um cesto ou caixão feito de couro para conduzir mercadorias e até pessoas. Segundo os entendidos, o couro de animais que vivem em regiões montanhosas são os mais resistentes, devido então às mudanças drásticas de temperaturas. Para o curtimento, também se usou o tanino das plantas e disse que os primitivos homens, ao tirarem o couro dos animais para se alimentarem, jogavam os couros próximos aos troncos das árvores e com o tempo percebiam que estes couros não apodreciam. Então, acabaram descobrindo que substâncias tanantes caíam naturalmente sobre os couros através da chuva ou da umidade do tempo, vindo das árvores, naturalmente. Primeiramente, os couros eram utilizados frescos ou verdes, depois foi evoluindo então, para os salgados, para os secos e depois para os atanados, quando se descobriu então o tanino vegetal. Para se confeccionar abrigos e objetos de adorno, as peles de focas, crocodilos, lagartos, serpentes, sapos, camurças, ratões do banhado, chinchilas e até as martas são os mais indicados. Já as peles de elefantes, de rinocerontes, hipopótamo, pele de antas, pela espessura e peso são empregados então na indústria. Bueno, a abundância de animais, quer vacuns, quer cavalares, era tal que o negócio de couros tornou-se desde logo valiosa mercancia para os lagunistas, para os gaúchos, para os índios, portugueses, espanhóis, para os charrúas e minuanos. Naturalmente, as origens étnicas das primeiras gerações. Temos relato que o governador de São Paulo, lá pelos idos de 1726, escreveu ao rei de Portugal que o Rio Grande deixava de cultivar açúcar e fumo numa terra fértil para a agricultura, dedicando-se ao trabalho exclusivo da courama. Ora, o governador de São Paulo estava com ciúmes da província de São Pedro, pois o couro rendia mais que os produtos da terra. Vejam que barbaridade. Só pode ser isso uma reclamação de fundamento, que vinha também dos jesuítas, é que os portugueses penetravam no território e abatiam o gado a tiros por não saberem manejar um laço. Alá, puxa! O patrono do tropeirismo gaúcho, Cristóvão Pereira de Abreu, um tropeiro extraordinário, durante muito tempo foi contratador de couros lá da colônia de Sacramento, lá na ponta do Uruguai. Isso lá pelos idos de 1700. Silva Paz
o brigadeiro que fundou o Rio Grande dirigiu-se a Gomes Freire de Andrade, dizendo que era interessante estabelecer curtumes de couros e solas por aqui, em razão da demanda de couros. Isso para ajudar a movimentar e trazer mais renda dos negócios. Bueno, José de Saldanha, que andou muito pela Pampa em trabalhos de demarcação das terras, os limites entre Portugal e Espanha, lá pelos idos de 1787, relatou que os índios minuanos, tribos nômades, sem paradeiro fixo, como já apresentamos em outro Prosa de Galpão, cobriam as suas moradias com couros de reses. Usavam nas costas até os pés os caipis, ou grandes mantas de couro descarnados ou sovados, com o pelo voltado para o corpo e o carnal para a parte de fora, atado com uma tira do mesmo couro nos ombros e por diante do pescoço. Esses caipis eram feitos de couros de veados, de vacas novas ou de vitelas sovadas e descarnadas e cozidas, ou seja, costuradas umas nas outras. Os historiadores, na sua maioria, chegam a uma conclusão interessante. Os charruas e os minuanos seriam os criadores da idade do couro no Rio Grande do Sul. Até pode ser. Bueno, o couro foi a primeira mercadoria de exportação desta raia meridional nos primeiros momentos da vida econômica, socioeconômica do Rio Grande. Junto com o couro também se negociava o sebo e os cabelos dos animais abatidos, esses já com menor significância. O fato é que no continente del Rei, o couro, que era utilizado pelos minuanos e charruas e depois pelos gaudérios, assistiu o nascimento do gaúcho, do gaúcho, e nas mãos do gaúcho, que dinamizou a paisagem pampiana, alcançou então o seu esplendor de sua utilização com a habilidade desses homens numa terra esquecida pelos seus colonizadores, mas interessados nas riquezas que podia gerar. O couro era o material onipresente e indispensável à rude vida dos pioneiros, viga-mestra então de uma nova civilização que tanto caracterizou o Pampa Sul brasileiro, como o Pampa Platino. E por falar em couro, a lida do nosso gaúcho com esta importante riqueza, o nosso gaúcho chegou mesmo a receber então uma designação interessante, oriunda desse produto, o guasca. Sim, o nosso gaúcho pampiano recebeu esta alcunha de guasca. Guasca é uma tira de couro. Importante esta denominação, muito falada, aquele ali é um guasca de fora. Allah, puxa céu. Mas como era o trabalho de extração, de preparo e classificação dos couros? Bueno, pois lhes conto. Naqueles tempos a gadaria era abundante e o gado era alçado, ou seja, chucro uma barbaridade, vagando aos milhares pela imensidão dos campos que se perdiam lá no horizonte. Disse que o método empregado consistia em atropelar os animais até apertá-los de encontro a um rio ou um arroio, onde cada animal era rejeitado, ou seja, era desjarreteado. Explico. Uma lança em meia-lua cortava o tendão de Aquiles e o animal lulanqueava e caía em seguida. Além do couro, a peonada tirava também o sebo e a língua. Importante frisar que naqueles tempos o gado era à la farta na pampa e não tinha dono. Por ser alçado, selvagem, o gado era caçado. Ao ser abatido, se tirava o couro e a carne não tinha importância, ficando então a carne para os caranchos. De vez em quando se tirava um pedaço de carne para assar e matar a fome, mas raramente. Era a idade do couro. Mais tarde, com a redução dos rebanhos e com a chegada dos alambrados, das cercas, a carne passou a ter importância também. Bueno, se o vivente não queria o couro verde, então passava a secá-lo estirando por meio de estacas dispostas em X, para evitar então as deformações, os enrugamentos e as dobras que depreciavam a peça. O couro verde era preparado assim. Eram limpos e mergulhados na salmoura. Depois de escorridos em 2 dias, recebiam mais uma camada de sal e estavam prontos para serem embarcados então para os mercados da Europa. Os couros atanados,
eram aqueles curtidos com substâncias vegetais, os taninos, daí conhecidos como sola, curtido ou então curado. Estes vegetais de onde se obtinha o tanino eram as cascas de angico, de quebracho, de carvalho, de mangue e outras. Outros tipos de couros eram também curtidos, como o cavalinho, que era de animal cavalar. Os nonatos eram de bezerros extraídos dos ventres das vacas. Os cabritírios eram peles de cabritos. O charol eram os couros envernizados, então, para fazer calçados. O couro garroteado era aquele bem sovado e batido, que ficava bem macio. E também tinha o couro da Rússia, que era o couro obtido por um processo especial de curtimento, onde o couro ficava muito macio e de tom amarelado. Daí deve ter vindo o nome das botas russilhonas, com cano alto acima do joelho e de cor amarela. Um relato trazido pelo saudoso Oneide Bertucci, na sua obra Tropeiros e Bruacas, ele conta da experiência que teve junto ao peão João Bianco, na faina de fazer umas bruacas para uma tropa de cargueiros. Conta ele que depois de escolhidos os couros para as bruacas, o vivente João Bianco foi até o galpão e apanhou a gordura que ficava sobre o soro do leite com coalho para fazer o queijo. Na verdade, esta gordura era a nata. João Bianco então buscou a nata, já com uns 3 dias, e ia espalhando aos poucos em cima do carnal do couro destinado a fazer as bruacas. O carnal é a parte que fica no verso do pelo, a parte de dentro junto com a carne do animal. Espalhava aquela nata com uma vara e ia esfregando o couro para limpar bem de qualquer pedaço de carne seca que fica sempre que é tirado. Além de limpar, a nata ajudava a amaciar o couro. Em algumas fazendas em São Francisco de Paula, minha terra, antigamente o jeito de curtir os couros era bem rudimentar. Explico. Você fazia uma caixa de madeira bem forte que era enterrada em um lugar úmido ou de barro. Colocavam dentro da caixa uma camada de casca de árvore de bugre ou de araçá, mas normalmente se socava a casca em um pilão para deixá-la moída. Então se colocava o pó. Colocava então uma camada de casca e outra de couro. Depois deixei o caixão, enchiam de água e o tempo era definido pelo peão responsável conforme o tipo dos couros. Era a forma então de curtir os couros naqueles tempos. Interessante é que, além dos cuidados de conservação, era necessário cuidar das intempéries e prevenir contra o ataque dos cães, dos graxaíns e outros carnívoros atraídos pelo cheiro peculiar dos couros, então recém-extraídos das reses. E a cuscada aprecia muito ficar roendo couros. Um parente próximo, certa feita, chegou numa casa e tirou as botas, que naqueles tempos eram engraxadas com sebo de ovelha, e as deixou no lado de fora da casa. Quando o vivente saiu da casa, só encontrou metade das solas e o salto das botas. A cuscada tinha comido os canos e os pés das botas. Oi, galê! Além desses cuidados, a gauchada tinha que se prevenir contra a punilha, que é um inseto que ataca os couros, destruindo os pelos dos mesmos. Bueno, o curtimento do couro é importante para a sua conservação e era executado nas estâncias de forma empírica. Inicialmente, os couros eram submetidos a uma lavagem completa para tirar sujeira e depois eram mergulhados em uma decoada, infusão contendo cinza, com a finalidade então de abrandar os pelos, operação então que facilitava a depilação. Em seguida, se limpava o carnal tirando pedaços de carne ou graxa. Mais tarde, a tal da decoada foi substituída por cal ao invés de cinza. Depois, os couros eram mergulhados num tanque que continha uma infusão tanante, com água e cascas de árvores. Os primitivos tanques, na verdade, eram um tronco de árvore escavado como se fosse uma canoa. Bueno, o tempo de cura no tanante variava de 1 semana a 1 mês, dependendo do tipo de couro que estava sendo curtido. Após ser retirado, os couros eram amaciados com azeites especiais extraídos da graxa animal. Depois, os couros eram secados e daí já estava curtido.
Curtido, o couro era usado inteiro ou preparado em loncas e guascas. Guascas são tiras, para ser usado então nas suas necessidades de habitação, no mobiliário, no arreamento, no armamento, nos meios de transporte, no vestuário, na arte das tranças, na indústria, no comércio e no contrabando dos primeiros tempos. Foi muito utilizado o couro para confeccionar as arcas, os catras, que são as camas, baús, canastras, malas. Nos arreios, o couro é utilizado para a confecção de rédeas, buçais, cabrestos, laços, soiteiras, arreadores, arreatas, badanas, barrigueiras, cabeçadas, lumbilhos, maniadores, peiteiras, celas, serigotes e assim vai. Já no armamento, as bolhadeiras foram as primeiras armas feitas com o couro e também as fundas para arremessar pedras. Disse que na Guerra das Missões, lá em 1750, 1758, os canhões de Itaquaraçu eram forrados de couro cru. Que chucrismo! No armamento também se usavam os baudriers, as bandoleiras, os talins, os talabartes, os cinturões com cartucheiras, as bolsas de couro e bainhas diversas. Já nos meios de transporte, o couro foi usado nas toldas e portas das carretas de bois, também nas brochas, tamoeiros, passadores, as tiradeiras, os ajojos, as conjuntas, as travas e também na regeira. Foi usado também nas padiolas. Para atravessar os passos de rio, foi muito usado as pelotas, que já vimos em outro prosa de galpão. No vestuário, viu-se aborígenes usando o couro como um xiripá, do tipo saia. Também se usou o chapéu pança de burro, as botas de garrão, as botas comuns, as perneiras e as paracatas. No século XVIII e XIX, militares recebiam uma gola e gravata de couro, que eram mais resistentes que o tecido que durava pouco tempo. O couro foi e é usado como barbicacho e como vincha para prender as meninas da gauchada. Até como panela. Para fervidos, o couro foi utilizado pelos índios charruas, minuanos e gaúchos da Pampa. Bueno para se fazer um pucheiro. Ala, puxa! Há usos pitorescos do couro que quero relatar. Muitos gaúchos de antanho foram enterrados envoltos em couro de boi. E os mais tauras eram enterrados com couro de boi brasino. Que puxa! Também se retovava crias de burro, cobrindo-a com um couro de cria de uma égua, para que a égua, então enganada, amamentasse o animalzinho durante o tempo necessário. O burrinho é colocado à noite para que a égua se acostume com o pequeno. Esta prática era chamada de retovar um burro. Oi, galera! Há também os famosos assados de couro. Nicolau III relatou numa visita feita aqui no sul que abria-se um buraco e se acendia um fogo. Depois de ficar o buraco no grau de calor que se queria, tirava-se a brasa e as cinzas e metia-se no lugar pedaços de carne com couro, virados músculo contra músculo e o couro para fora. Tapava-se o buraco e acendia-se outro fogo por cima. Disse que ficava um assado louco de especial. Bueno, nas crendices e superstições, há o rosário de garras, um amuleto destinado então à cura de animais bichados. São garras enfiadas ou pedaços de arreios velhos e imprestáveis ou pontas de couro. O curandeiro coloca no pescoço do animal atacado da bicheira e aguarda a cura sem recorrer aos processos geralmente usados nas benzeduras, passes mágicos, ou então orações, ou fórmulas com vegetais. Quem sofre das cadeiras ou das hemorroidas é só sentar num couro de lobo-guará, tira e queda. Um pedaço de pelego preto ajuda a avestruz a não rejeitar o ninho. Oi, galera! Também um couro preto no rancho disse que ajuda a desfazer o quebranto e também o mal-olhado. Os breves, para os supersticiosos, eram feitos com saquinhos de couro para afastar as bruxas, afastar o mal-olhado e as coisas ruins. O gaúcho antigo, ao ver a coisa feia, dizia: "Agouro, corra pelo teu couro." Ala, puxa céu! Nós vamos também encontrar o couro em várias lendas do Rio Grande, como a lenda da Lagoa dos Patos, a lenda do Negrinho do Pastoreio, a lenda da Salamanca do Jaral,
da Serra do Caverá e assim vai. Dos ditados com o couro, selecionamos: do couro saem as correias, correr mais que bagual com couro atado na cola, cuidado com o sujeito de armada grande e sem rodilhas, barriga cheia, couro coberto e relho por perto, com mango não se faz testa, periga, bala na testa, argola do laço e quem sempre chega primeiro. Temos também algumas comparações: mais sovado que tento de porta de cozinha, alá puxa céu, apertado que nem trança de 8, mais emendado que sovel de guri, mais apertado que chincha de bagual, mais sério que gato a cabresto. Bueno, gauchada, por hora então estamos encerrando este prosa de galpão, quando vimos a idade do couro, que movimentava esta terra gaúcha nos primeiros tempos, onde o couro tinha mais valor que a porta-carne, e a carne foi tendo seu valor reconhecido quando a gadaria foi mermando e veio então os alambrados, onde então o gado tinha dono e deixava de ser caçado na pampa como animal selvagem. No próximo domingo estaremos de volta com mais um tema interessante da nossa terra. Graças e até mais. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.